Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sábado, nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Então, Gálatas 5, versículos 16 a 21. E eles dizem o seguinte: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Bom, meus queridos, apóstolo Paulo, mais uma vez, grandes ensinamentos e indo direto ao assunto, né, sem rodeios, né? Então aqui ele diz, né, mais uma vez, como ele já vem dizendo, já vinha dizendo, né, para a gente viver pelo Espírito, para a gente alimentar muito mais o nosso espírito do que a nossa carne, porque o espírito e a carne eles andam em conflito, sempre, sempre. Então, quanto mais a gente fortalece o espírito, né, mais a carne vai se afastando, vai se diminuindo, os desejos da carne vão se deteriorando, vão acabando, vão ficando fracos. Por quê? Porque o espírito está forte. Então, quanto mais a gente fortalece o espírito, mais a gente enfraquece a carne. E é esse o intuito, é esse o ensinamento do apóstolo Paulo. Que a gente tem, é claro, que ir abandonando as coisas do mundo e nos fortalecendo com as coisas de Deus, né? Ou seja, fortalecendo o nosso espírito, né? E deixando a carne de lado, né? Para que a gente não satisfaça os nossos desejos carnais, que os desejos carnais não nos levam a nada, não agregam nada à nossa vida, né? Pelo contrário, daí ele diz aqui, né? Ele faz uma lista, desculpa, ele faz uma lista aqui das obras da carne que são conhecidas. Daí ele diz, né? Imoralidade sexual, orgia, impureza, libertinagem, ódio, discórdia, aquilo tudo que a gente já leu. E daí ele diz, né, a observação final que é importantíssima: e eu os advirto como já os adverti antes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, queridos, né, se eu sei que fortalecendo a carne vai me afastar do reino dos céus, eu não entrarei no reino dos céus se eu fortalecer a carne e enfraquecer o espírito. Então, por que eu faria isso, né? Por que as pessoas fazem isso? Porque são pessoas que estão perdidas, são pessoas que não sabem a verdade, que não conhecem a palavra, né? Não é o nosso caso. Mas mesmo assim, é claro, a gente conhecendo a palavra, nós temos que cada vez mais fortalecer o nosso espírito, cada vez mais, e fortalecer, e fortalecer, e fortalecer. Nunca devemos achar, eu já sei o suficiente, eu já estou forte espiritualmente, eu sei que daqui para frente está bom assim, não preciso de mais nada. Não, errado. A gente sempre precisa, sempre fortalecer o espírito, orar sempre, obedecer sempre, temer sempre. Sempre, querido, sempre fortalecer o nosso lado espiritual
todos os dias, quando a gente diz aqui, né, que a gente, todos os dias, que sejamos renovados espiritualmente, né, sejamos renovados pelo nosso coração, renovados pelo nosso espírito, todos os dias, procurando cada vez mais estreitarmos as nossas relações com Deus, estreitarmos, né, essa nossa busca por Deus, né, buscar sempre, sempre, sempre. Dessa maneira, fortalecemos o nosso lado espiritual e enfraquecemos a nossa carne, né? E é isso que devemos fazer, é isso que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Por quê? Porque se fizermos ao contrário, não herdaremos o reino dos céus, herdaremos sim o sofrimento eterno, né? E ninguém quer isso, né? Ninguém em sã consciência quer uma coisa dessa, né? Como eu disse, as pessoas que estão perdidas não têm noção, né, do que elas estão deixando de lado, elas não têm noção, elas não sabem a verdade, elas não têm a palavra verdadeira no coração. Então é nosso papel, como nós já dissemos também, é nosso papel evangelizar, levar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas, né? E quando eu digo, né, levar o maior número, a palavra de Deus ao maior número de pessoas, não estou me referindo a subir num púlpito, a ir numa igreja e falar, não, é divulgar a palavra de Deus com as nossas, principalmente com as nossas atitudes, né? Se somos coerentes, né, com a teoria que a gente sabe, colocando na prática, estamos evangelizando também. Quando eu conto para as pessoas o que Deus fez na minha vida, estou evangelizando, né? Quando eu falo de Deus, quando eu digo para as pessoas, olha, vá com Deus, Deus te abençoe, estou evangelizando. Quando a pessoa vem conversar comigo, que está com algum problema, alguma coisa, e aí eu digo, olha, não se preocupe, entregue para Deus, Deus vai resolver, ore bastante. Estou evangelizando e eu sei que você, meu querido, minha querida, faz o mesmo. Então que a gente faça cada vez mais isso, que isso torne-se rotina na nossa vida. Então evangelizar é falar de Deus, é levar a palavra de Deus, é falar de Deus o dia inteiro. Isso é evangelizar também. E dessa maneira, nós também estaremos fortalecendo o nosso lado espiritual, com certeza. E lendo a Bíblia, procurando a Deus e folheando a Bíblia toda hora e orando, né, entregando nossa vida a Jesus. É dessa maneira que a gente agrada ao nosso Pai, é dessa maneira que a gente conquista o nosso lugarzinho no reino dos céus. E é claro, né, tendo uma fé inabalável, uma fé que não treme, uma fé que é firme, uma fé que eu acredito, eu tenho fé e é Deus e estou com Ele está comigo e vamos em frente. É isso, é uma fé assim, uma fé que realmente aconteça. Tá bom, queridos? Então que nesse sábado a gente reflita um pouquinho sobre isso. Fortalecer o nosso lado espiritual é primordial para alcançarmos a salvação. E lembrar sempre dessa última frase aqui. Mas se vocês são... Desculpa. Eu os advirto como já os adverti antes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Tá bom, queridos? Então, que a gente faça justamente ao contrário, né? Que a gente fortaleça o nosso lado espiritual, o nosso lado espiritual cada vez mais forte, cada vez mais ativo na nossa vida, e dessa maneira a gente consiga, é claro, levar a palavra de Deus para muitas pessoas e dessa maneira a gente alcance o reino dos céus, a gente alcance a salvação em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, grande sábado, repleto de milagres, repleto de bênçãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que você tenha um sábado excelente. E amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo a nossa esperança, fortalecendo a nossa fé, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe, fiquem com Deus, um grande sábado a todos. Tchau, tchau, queridos.